Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP! A galerinha mais preparada do Brasil. Zil. Professor Emanuel Tadeu na área para a gente dar continuidade, né? As nossas questões aí de direito constitucional da banca IDECAN. Os dois primeiros blocos vimos organização política e administrativa. Nesse bloco agora a gente vai trabalhar poder legislativo. Se liga, né? Tema massa também, não é? Tranquilo. Não é difícil não. É tranquilo, é suave, não é nada. Vamos lá, vamos ver isso aí. Quando se estudam temas processuais penais, como prisão, ação penal e processo, algumas regras constitucionais devem ser observadas, especialmente relativas à pessoa que ocupe cargo com prerrogativa de função. Nessas hipóteses, a Constituição Federal e algumas leis orgânicas nacionais estabelece normas claras que devem ser cumpridas para dar regular andamento processual de acordo com o devido processo legal. As alternativas a seguir mencionam hipóteses relacionadas aos congressistas, deputados federais e senadores, ao chefe do Executivo Federal, presidente da República, e aos magistrados e membros do Ministério Público. Nesse contexto, a assinada afirmativa incorreta. Então, vamos lá. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Pessoal, letra A está aqui, está correta. Na verdade, a letra A, ela vai tratar, né, do que chamamos de imunidades. Então, deputados federais e senadores, e também os deputados estaduais e vereadores possuem imunidades. Aí você tem dois tipos de imunidade. Você tem a imunidade material e você tem a imunidade formal. A imunidade material, todos os parlamentares possuem, desde senador a vereador, tá certo? Que é a questão de que eles são invioláveis por suas palavras e votos, tá certo? Então a eles não cabe processo civil ou penal porque eles gozam, não é, de uma imunidade material, não, então eles não podem ser responsabilizados nem civilmente nem penalmente por suas palavras, opiniões e votos. A imunidade formal é diferente. A imunidade formal, os vereadores não possuem. Só quem possui são os deputados federais, estaduais e senadores. Lembrando que deputado estadual é dentro da sua circunscrição, ou seja, dentro do estado. Então essa imunidade formal, ela divide-se em duas, em relação à prisão, em relação ao processo. Beleza? Em relação à prisão, é o que a gente acabou de ver, que os deputados e senadores só podem ser presos em flagrante se o crime for inafiançável. Então, a prisão do deputado depende de ser em flagrante e o crime não basta ele estar praticando o crime tem que ser inafiançável. Então, se um deputado
dá um tapa em você, mesmo que a polícia veja esse crime acontecer, ele não pode ser preso. Mesmo estando em flagrante delito, mas o crime de lesão corporal não é inafiançável, é afiançável. Lembre-se que os crimes inafiançáveis são racismo, não é? Ação de grupos armados e o HT3, hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Então eles só podem ser presos em flagrante delito, no cometimento desses crimes aqui. Beleza? Então, letra A está certíssimo. Letra B. O presidente da República não poderá ser preso enquanto não houver sentença condenatória definitiva com trânsito em julgado nas infrações comuns. Emanuel, acontece isso? Acontece sim. Então, o presidente, ele possui também não possui imunidade material, o presidente, mas possui imunidade formal. Então, ele só pode ser preso, veja que os parlamentares só podem ser presos em flagrante e por crime inafiançável. Não é? Já o presidente, ele só pode ser preso se houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por que isso, Emanuel? Ora, porque ele é presidente. Então, cabe aqui o princípio da continuidade do serviço público, né? Então, pelo princípio da continuidade do serviço público, ele não pode ser preso, tá certo? Então, só pode ser preso só quando o processo finalizar. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui está correto, né? C. Recebida a denúncia contra senador por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nele representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Ou seja, olha aqui outro ponto interessante. Tá certo isso aqui? Tá. Então, o deputado ou senador foi preso, tá? Ele foi preso por crime que ocorreu após a diplomação. Então, o que vai acontecer? O STF, se ele já foi diplomado, foro por prerrogativa de função. Então, tem foro privilegiado. Vai ser julgado no STF. Então, o STF não pode processar ele sem dar ciência à casa respectiva. Como assim? Se for deputado, o STF tem que dar ciência à Câmara. Se for senador, tem que dar ciência ao Senado. Então ele vai dizer, seu deputado aqui foi preso. E aí? Aí vai ser votado. O partido político desse deputado vai representar, não é? Para que haja a votação, para saber se há o sustamento da ação, ou seja, se a ação fica suspensa ou não. Ele está preso, mas o processo dele pode ser suspenso. Suspenso. Tá certo? Tá. Os magistrados e membros do Ministério Público somente poderão ser presos em flagrante de crime inafiançável e suas prisões deverão ser imediatamente comunicadas ao presidente do tribunal a que estiver vinculado, ao juiz ou procurador-geral, no caso de membros do Ministério Público. Não é? Eita, e aí, Emanuel? Certinho também, né? Essa questão de magistrado e membros do Ministério Público também segue a mesma linha de raciocínio. Então, certo também, letra D. O pedido de sustação do andamento da ação por crime ocorrido após a diplomação de senador ou deputado será apreciado pela Casa pelo prazo improrrogável de 30 dias do seu recebimento pela mesa diretora. É errado aqui a questão do prazo aqui, né? Ele quer a incorreta,
Então é a questão aqui do prazo, tá certo? Deixa eu ver se eu encontro. Não lembro onde está esse dispositivo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro onde está esse dispositivo na Constituição. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, né? Não encontrei aqui. Mas o erro está aqui, pessoal. O erro não é de 30 dias, tá? Não é de 30 dias. O prazo improrrogável é de 45 dias. Não lembro onde está isso aqui. Mas o prazo é de 45 dias e não de 30 dias, beleza? Esse é o erro aí da questão. 22. O deputado federal Tício da Silva, no exercício de seu mandato, durante a sessão da Câmara em que for acusado por colega de corrupção e fraude, ó para aí, manifesta-se por sua inocência e afirma de imediato renunciar a qualquer de suas imunidades para provar em vias de processo de regulação sua inocência. Quanto à manifestação do deputado pela renúncia de imunidades parlamentares, é correto afirmar que a manifestação do deputado durante a sessão é suficiente a validar a renúncia das imunidades. Claro que não, pessoal. Lembre-se que quem concede a imunidade, não é? Quem concede a imunidade é a Constituição Federal, não é? Quem concede, né, essas imunidades é a Constituição Federal. Então não é assim o deputado chegar assim e dizer, eu quero renunciar às minhas imunidades. Não, não é assim tão, como é que se diz? Tão fácil assim não é dizer, eu vou renunciar e acabou-se. Não, não é assim não, né? Eu tenho que a imunidade é garantia institucional. Se é uma garantia institucional, eu não posso, não é? Eu não posso dizer, eu quero dispor dela. É a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui melhor. De nacionalidade. Nacionalidade, eu não posso dizer, eu não quero ser brasileiro mais não. Vou ali e vou pedir para retirar a minha... Não pode. Eu posso perder a nacionalidade? Posso. Mas diante dos requisitos que a Constituição determina, não é quando eu quero não, entenderam aí? Então essa é a ideia. Então a letra A está errada. Sendo as imunidades parlamentares garantia institucional concedida ao Congresso Nacional, não poderá o deputado dela dispor. Agora sim, letra B. É aquilo que eu disse para vocês. Não pode dispor. C. O deputado deverá formalizar o ato de renúncia? Não, porque ele não pode dispor. Se foi a própria Constituição que deu, não pode ele dispor. A manifestação oral do candidato não servirá à renúncia de imunidades, vez que, para tanto, é necessário o pedido de manifestação. Não vai ser pedido porque ele não pode haver a renúncia. Vamos lá. Sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil dá ao Poder Legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, analisa as seguintes afirmativas. Pessoal, aqui é muito importante. Vê só, vamos lá lembrar de algumas coisas. A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Então esse é o esqueminha, você tem que se ligar.
O mandato dos deputados é de 4 anos. E não pode ter menos, nenhum estado pode ter menos que 8, nenhum estado pode ter mais do que 70 deputados. Tá certo? Então, nenhum estado pode ter menos que 8, nenhum estado pode ter mais de 70 deputados. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Beleza? Pronto. Isso aqui é deputados, tá? Agora, vamos lá. Os senadores, eles representam os estados e Distrito Federal. Cuidado, que a banca vai colocar territórios, e não é. Representa os estados e o Distrito Federal. O mandato desses caras é diferente. O mandato é de 8 anos. 8 anos. E esse mandato de 8 anos, ele é renovável a cada 4 anos por 1/3 e 2/3. 1/3 e 2/3, tá certo? E eles são eleitos pelo sistema majoritário. Pronto. E eles são eleitos com 2 suplentes. Isso é o esqueminha que você tem que ter. Beleza? Esse é o esqueminha que você tem que ter na cabeça sobre Câmara e Senado. Agora vamos lá tentar fazer a questão. Cada território elegerá 4 deputados. Território, não é estado, é território. Então, o 1 está correto. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Acabamos de ver isso aqui, certo? Cada estado do Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. São 3, porque é 1/3 e 2/3 a renovação, não é? Cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, 1, 2, 3 e 4 estão certíssimos, né? Então, aí, não é? Letra A, 1, 2, 3 e 4. Poder Legislativo, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, de 88, é exercido pelo Congresso Nacional, sob o Congresso Nacional, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, vamos lá. Composto apenas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sob o Congresso Nacional, isso é verdadeiro, né? Então, o Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado. Constituído pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal? Não. Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados é identificada como a Casa do Governo dos Estados. Não. É a Casa do Povo. O Senado que é a Casa dos Estados. O Congresso é uma personificação da diversidade brasileira. É onde os governos das unidades federativas e o povo são representados. É onde o governo das unidades federativas, se eu imaginar que seja o Senado, e o povo são representados. Então, VFFV. Vamos ver se a gente se tem alguma resposta assim. VFFV, letra A. Certíssimo. 25. Cada território é parecida, né? Mas não é igual. Deixa eu ver aqui. É parecida, mas não é igual. Estava vendo aqui, cada território, Senado, né? É parecida, mas não é igual. Cada território elegerá 4 deputados federais? Sim. Cada legislatura terá duração de 4 anos? Sim. Então, uma legislatura
O que é uma legislatura? Uma legislatura, ela é composta de 4 sessões legislativas. 4 sessões legislativas. 2, 3, 4. 4 sessões legislativas. O que é uma sessão legislativa? A sessão legislativa, na verdade, é a representação do ano, tá? Então, é como se eu dissesse, uma sessão legislativa, uma legislatura possui 4 anos. Então, você teria... Então, próximo ano vai começar uma nova sessão, uma nova legislatura, que vai durar 4 anos. 4 anos. 2023, 2024, 2025, 2026. Então, uma legislatura é composta de 4 anos. Esse ano representa uma sessão legislativa, tá certo? Só que a sessão legislativa é diferente do nosso ano normal. O nosso ano normal começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. Aqui não. Inicia no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, recesso, inicia de novo 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Esse é o ano legislativo, né? Filé, né, velho? Filé. Então vamos lá. Cada estado e Distrito Federal elegeram 3 senadores com mandato de 8 anos. Certo, a gente já viu isso, estava certo. A representação de cada estado e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2 terços. Também a gente viu isso aqui. Tudo aqui, ó. Tá vendo? Emanuel, eu não entendi como essa renovação de 4 em 4 anos de 1 ou 2 terços. Então, vê só. Vamos pegar aqui Pernambuco. Pernambuco, esse ano, elegeu um senador. Então, foi 1 terço. Então, nós temos aqui Pernambuco, isso aí, estamos em 2022. Elegeu um senador que foi Tereza Leitão. Quando for em 2026, vai ter novas eleições. Aí a gente vai eleger 2 senadores. Porque não são 3? Então, você tem lá Humberto Costa, não é? E Fernando Bezerra Coelho, se eu não me engano, como senadores de Pernambuco. E agora Tereza Leitão, 1 mais 2, com os 2 tem lá 3. Aí em 2026, a gente vai escolher 2. Em 2030, a gente vai escolher o quê? 1. Em 2034, a gente vai escolher o quê? 2. E assim sucessivamente, tá entendendo? Entenderam aí o babado, como é? Então, todas estão corretas também. Afirmativa A. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos seguindo um princípio majoritário. Certo? A gente já viu isso que está correto. No que concerne ao Senado, é correto afirmar. Cada estado elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Certíssimo. São 3 senadores, alternadamente, né, por 1 terço e 2 terços. Beleza. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Certíssimo. Vimos também naquele esqueminha que eu fiz para vocês. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2 terços. Também está correto. Salvo disposição constitucional contrária, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria simples de seus membros. Também está correta. A sequência é a seguinte: assertivas 1, 2 e 3 e 4 estão corretas. Letra B. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu só... Salvo disposição constitucional contrária, as deliberações de cada caso serão tomadas... Cara, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que esse 4 tá errado, pessoal. Eu acho que esse 4 tá errado. Deixa eu só me lembrar aqui
Aonde eu encontro isso aqui? Deixa eu me lembrar aqui. Aonde eu vou encontrar? Artigo 47. Vamos para o artigo 47. Quarenta e sete. Deixa eu ir para o artigo 47. É só questão de... É decoreba mesmo isso aqui. Não tem problema não. Vamos lá. Porque é muito parecido as coisas aí, você se perde. Bora lá, 47. P2, 45, 47. Achei. Vou ver só, para tá errado mesmo. Ó. Salvo disposição constitucional, quando as deliberações de cada caso, suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. E aqui diz, presente a maioria simples dos seus membros. É maioria absoluta. Então, o item 4 está errado. Então, a sequência é apenas acertativa 4 está incorreta, letra A. É bronca, é somente uma palavrinha que pega você. Por isso que é importante fazer questões. Previstas na Constituição Federal de 88, as prerrogativas dos deputados federais incluem a inviolabilidade civil e penal por quaisquer opiniões, palavras e votos, ainda que o parlamentar esteja licenciado. Não. Licenciado não. Para o exercício de cargo do poder licenciado não. Porque essa imunidade tem como parâmetro o exercício da função. Se ele está licenciado, fudeu. São privilégios destinados à proteção de interesses pessoais. Interesses pessoais não, meu amigo. Interesse do povo, por isso existe a imunidade. Compreende o fórum por prerrogativa de função e a isenção do serviço militar. Certíssimo, letra C. Certíssimo, letra C. Você tem essa imunidade, lhe dá o foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função, e isenção de serviço militar. Não se aplica aos deputados estaduais. Se aplicam sim. Agora, dentro da circunscrição do Estado. Aplica-se aos deputados estaduais apenas se estiverem previstas na Constituição Estadual? Não. Isso está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 27. 28. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, nos crimes de responsabilidade admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, o presidente da República será processado e julgado. Vamos lá. Crimes. Pode ser crimes de responsabilidade ou crimes comuns, tá? Crimes de responsabilidade. O presidente é julgado pelo Senado. Crimes comuns pelo STF. Beleza? Então, se é crime de responsabilidade, Senado Federal. Ministro do STF cometer crime de responsabilidade será julgado também pelo Senado Federal. E última questão, assinala a opção que representa parlamentar cuja inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato possua abrangência restrita a seu respectivo município. Aqui ficou fácil, né? Deputado estadual, não. É o Estado. Deputado distrital, Distrito Federal. Senador, todo o território nacional. Deputado federal, todo o território nacional. Obviamente, vereador é único, né, que as suas opiniões só valem no seu município. Com isso, finalizamos aí poder legislativo. Filé, tranquilo, uma palavrinha ou outra você tem que ter cuidado, porque é muito, não é,
como é que eu posso dizer, é falho. Você pode falhar a tua memória, porque é muito parecido a alguns pontos, como eu disse, opa, não, é maioria, que eu fiquei em dúvida naquela questão. Maioria simples ou maioria absoluta? Então, é fazer a leitura e fazer questões que não tem problema nenhum, é suave na nave. Fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!